É que você não te empolgou muito a convocação. Não me empolguei de verdade. Não me empolguei, não. Porque tem melhores ou porque as convocações não te empolgam como um todo? Assim, eu não tô entendendo, assim, algumas coisas, assim, alguns critérios que o Ancelotti tem usado, assim. Por exemplo, a convocação do Richarlison, pra mim, nesse momento, não faz sentido. Pra mim também. Não faz sentido. Porque eu não consigo ver ninguém empolgado com a convocação do Richarlison, não com o personagem, mas assim, o desempenho dele na seleção tá tão baixo quanto o desempenho dele no clube. Cara, o Richarlison é o homem da confiança dele. Então. E o Neymar não é. Ancelotti fez sua última convocação do ano e o clima esquentou. Eric Farias e Rizek não pouparam palavras e detonaram o treinador da seleção por insistir mais uma vez em Richarlison, que vive uma péssima fase no futebol. O debate pegou fogo e rendeu declarações fortes, então se liga agora no que eles falaram. Bom, vamos aos nomes convocados pelo Ancelotti com 3 novidades e 7 jogadores que atuam no Brasil. Goleiros, ele chamou o Bento, o Ederson e o Hugo Souza. Será a primeira vez do Ederson com ele, nas outras não pôde ser convocado. Defensores. Ele até foi, né? Mas foi cortado na última, né? Exato. Defensores, Alexandro do Flamengo, Caio Henrique, Danilo, Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, o Juba, estreante, primeira vez que ele é convocado, lateral do Bahia, o Marquinhos, o PH e o Wesley. São 3 laterais esquerdos, como os colegas destacaram nas perguntas. 3, né? O Alexandro, o Caio Henrique e o Juba. O Douglas, que jogou na última data FIFA, aliás, nas últimas, tá machucado, por isso não foi convocado. É o que parece muito perto de ir para a Copa do Mundo, pela última resposta dele. Achamos um lateral esquerdo muito bom que quase ninguém conhecia. E foi quem melhor jogou mesmo, né? Até o momento. Para o meio-campo, escancarando a nossa grande carência hoje. Nossa, isso é o que a gente tem de meio-campo na convocação. Andrei Santos, que estava machucado na última, e claramente é um jogador em quem o Ancelotti confia bastante, né? Porque desde a primeira lista está sempre lá, na última estava machucado. Bruno Guimarães e Casemiro já estão estabelecidos como dupla. O Fabinho, convocado, gozado, né? Jogador que teve pouca chance, na minha opinião, por aquilo que jogou no Liverpool, agora está na Arábia Saudita. Tem uma teoria sobre o Fabinho. Opa, depois você me diz. E vai ser observado pelo Ancelotti. Esteve na última Copa, né? Esteve. Mas acho que teve poucas oportunidades, na minha opinião. Agora, eu acho aquilo que ele jogou. Constrangedor pro futebol brasileiro ter... Não por os jogadores que foram convocados, tá? Mas por ter só ausência, esses jogadores. Né? E assim, é o que temos. Faltou alguém aí? Vamos debater. Mas eu opino que é o que temos. É a nossa carência. Você vê que, por exemplo... Rapaz, como é que chama o jogador do... Rapaz, agora esqueci. De quem que você quer falar? Tava na última data FIFA. Meu Deus do Joelinton. céu. Joelinton não foi chamado dessa vez, né? Nem o André, nem o João Gomes, que estavam na última data FIFA. Pro ataque, aí você pode até amenizar o meio-campo, dizer que o Estevão pode jogar no meio-campo. Chamou o Estevão, que é o artilheiro da era Ancelotti. O João Pedro, que não foi convocado na última e retorna agora, marcou o gol do Chelsea na vitória sobre o Tottenham, sábado. O Luiz Henrique, do Zenit. O Matheus Cunha, do Manchester United. O Richarlison, figurinha constante nas listas do Ancelotti, homem de confiança dele, foi atleta do italiano no Everton. O Rodrigo, do Real Madrid, segunda convocação seguida. O Vinícius Júnior, do Real Madrid. E o Vitor Roque, estreante. Tem um recado aí, né? Pra mim tá claro que o Vitor Roque passou o Caio Jorge. Caio Jorge foi convocado para os jogos contra Chile e Bolívia. Entrou alguns minutos contra o Chile. Não foi cortado, não jogou contra a Bolívia na altitude. Voltou pro Cruzeiro, jogou e desde então, nas 2 convocações seguintes, não foi convocado e agora aparece o Vitor Roque. Então tá claro que o Caio Jorge foi colocado de lado. Tá? Pra mim tá claro. E o Vitor Roque vai ter a chance de tentar chamar a atenção dele com o Richarlison claramente estabelecido nesse momento pelo Ancelotti como homem de confiança dele para a posição. Gostou da lista, Ana Thaís Matos? Ô, Rizek, gostei, mas acho que tem alguns pontos que a gente pode debater, né? Que eu acho que vale o debate. Acho que a convocação do Fabinho, se você for olhar a convocação dos meias, Andrei, Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho e Paquetá. Bruno Guimarães e Casemiro são os mais experientes desse time, tirando o Fabinho, tá? É onde eu quero chegar. Eu acho que o Fabinho traz essa questão da experiência. E aí eu vou lembrar da entrevista que o Casemiro deu no final do jogo, dessa última data FIFA, que ele falou, tivemos 12 dias de trabalho e a gente podia ter colocado
esse trabalho todo abaixo, porque, né, faltou você entender o que é esse jogo. 45 minutos desligado pode fazer a gente ser eliminado de uma Copa do Mundo contra o Japão. Então eu acho que o Ancelotti pensou em trazer com a volta do Fabinho, um pouco mais de experiência para esse grupo de jogadores, principalmente para esse setor de meio campo. E aí eu concordo muito com o Eric. Mostra a lacuna grande que a gente tem enfrentado nesse setor. Não estou falando nem do 10 clássico, mas para o próprio substituto do Casemiro. O Casemiro é uma posição muito vulnerável para uma Copa do Mundo, pensando em tomar um cartão amarelo, uma sequência de cartões. O Eric lembrou também que agora a gente tem mais uma fase na Copa do Mundo. Então acho que essa função do reserva do Casemiro, e ele já nos faltou numa Copa do Mundo. Serão 8 jogos. Exato. Então a gente tem essa carência desse substituto no nível parecido com o que está acontecendo com o Casemiro. Não acho que seja o Fabinho. Eu acho que o Fabinho vem nessa data FIFA para trazer essa experiência que tem faltado, na visão do treinador, para esse grupo de meio-campistas que a seleção que foi convocado dessa vez. Eu concordo com a Ana, assim, eu acho que tem alguns jogadores que eu acho que se é um jogo... Esse seu, é que você não te empolgou muito a convocação? Não me empolguei de verdade. Não me empolguei, não. Porque tem melhores ou porque as convocações não te empolgam como um todo? Assim, eu não estou entendendo, assim, algumas coisas, assim, alguns critérios que o Ancelotti tem usado, assim. Por exemplo, a convocação do Richarlison, para mim, nesse momento, não faz sentido. Para mim também. Não faz sentido. O Caio Jorge hoje é um atacante talvez fosse mais útil à seleção brasileira que o Richarlison. E não é, o Richarlison, fez uma Copa do Mundo bacana pra caramba, tem uma carreira internacional, mas o momento não é do Richarlison. Se você pensar que o próprio Igor Jesus, que foi convocado por ele, teve pouquíssimos minutos contra a Coreia e não entrou contra o Japão. O Caio Jorge não foi cortado da outra Chile e Bolívia. Mas ele volta e joga, né? Não, pelo Cruzeiro. Ele joga pelo Cruzeiro. Então. Ele joga alguns minutos contra o Chile, aí se machuca e é cortado do jogo contra a Bolívia na altitude. Volta e joga pelo Cruzeiro. Não sei se isso teve alguma influência. Só sei que ele não voltou na última data FIFA e não volta agora também. Eu acho que assim, se você olha para o mapa dos atacantes, é um bom mapa. É um bom mapa. Com essa questão do Richarlison, que eu acho que hoje a gente tem opções melhores para pôr ali, tá? E ele aí falou é uma do Pedro, questão... né? Ele falou do Pedro, né? Quando perguntaram do Richarlison, ele falou, eu tenho um perfil de atacantes mas aqui, provavelmente o Pedro era do Vitor Roque, talvez, não do Richarlison. Esse painel aqui é tão bom que a gente tem nomes como, por exemplo, o Martinelli. Mas o Martinelli seria convocado em muitas outras seleções do mundo. O Antony, hoje vive uma fase melhor que o Richarlison, por exemplo. Sem dúvida. O Antony, que tá jogando bem, jogou a Copa do Mundo, tá jogando bem. Savinho. Então, assim, você tem opções aqui. A gente tem uma mudança do perfil do jogador de lado, né? Com essa convocação. Não tem só os caras de velocidade como o Rafinha, né? O mais velocista Rafinha tem aí é Luiz Henrique, né? Assim, desse perfil de jogar pelos lados Rafinha. É muito mais o Luiz Henrique, então, o Estevão também. Aqui, mesmo sem Rafinha, Martinelli, Antony, que poderiam ser mencionados, a gente tem uma lista muito forte aqui, né? Aqui não é problema para o Brasil. Não. É o meio campo. Eu quero ver como ele vai usar o Vinícius mas ele tá machucado. Com essa convocação do João Pedro. Porque o João Pedro é um cara que jogaria por dentro, né? Ele usou o Matheus Cunha por trás no outro jogo. O Vinícius não pelo lado, né? Como o Vinícius jogou muito tempo na seleção. Ele usou o Martinelli aberto na esquerda. Eu prefiro o Vinícius por dentro porque eu acho que ele tem muita qualidade e quando ele joga em cima da linha, ele fica muito refém da linha de fundo, do drible e da jogada individual. Então ele não agrega muito, ele não consegue produzir para o time coletivamente. Contra a Coreia, né? Foi Rodrigo, Matheus, Vini e Martinelli. E Estevão. Estevão. E assim, e mesmo que ele consiga vitórias individuais na ponta, ele vai para a linha de fundo. Né? Ele vai ter que servir alguém. Ele vai dizer, mas ele... E nesse lado, e nos lados a gente tem jogadores para fazer a função que ele faz. Por dentro a gente não tem. Então por isso que eu acho melhor o Vinícius jogar por dentro, porque a gente está em escassez de jogadores por dentro. E ele melhorou muito a finalização, ele é um cara que tem muito mais poder de decisão, de finalização do que antes. E eu acredito muito no João Pedro. Eu acho contra que o João o Paraguai, Pedro... que foi Rafinha, Matheus, Vini e Martinelli, né? O jogo que classificou o Brasil para a Copa. O Paquetá ainda não conseguiu fazer uma grande exibição com o Ancelotti, mas é uma esperança que eu tenho de reforçar o meio-campo do Brasil.
Assim, de ter atuações mais convincentes, de jogar por dentro. Pro Paquetá jogar, esse esquema com 4 já se desfaz. Eu acho que depende do adversário. Exato. Vai depender muito do adversário, do tipo de jogo que ele quer. Tanto os laterais também que ele Gosto ele do leva Andrei, o Alexandre. tá? Eu acho que o Andrei é merecida a convocação dele. Eu acho que é um jogador que, soube sofrer na Europa, soube dar a volta por cima. Hoje ele tem um lugar bacana no Chelsea. Eu acho que é um jogador assim com bom passe, um jogador que joga de cabeça em pé. Agora, você olha para esse mapa assim, cara, é impressionante isso, né, cara? Impressionante. Esvaziou, né? A gente tá indo para a segunda Copa e não consegue achar jogador de meio campo pro Brasil. É porque bem ou mal em 18 meio ainda campo, tinha tu diz o meio campo criativo. Renato Augusto, ainda tinha opções mais encorpadas, né? Sim, o Coutinho e o Renato Augusto estavam em 18. Perfeito. Agora já não tem. E em grande 22 fase, já não estavam mais. Perfeito. E você fica quebrando a cabeça assim de possibilidades. O Eric lembrou do Matheus Pereira do Cruzeiro. Os meias mesmo aqui no Brasil são gringos, né? Eu acho que estaria aí o Rafinha por dentro, mas o Rafinha tá machucado, o Rafinha estaria por dentro, com mas certeza. Será que ele levaria o Rafinha como meio campista? Eu acho que sim. Porque do jeito que o Estevão tá jogando e as opções que tu tem do lado do campo tu tem muita opção. E assim, e aí o que tu pode trazer? Tu pode trazer o Vinícius pra dentro, o Rafinha pra dentro, porque dos lados tem opção. E dentro tu não tem opção, porque se tu não botar eles por dentro, não vou deixar eles do lado, Vinícius na esquerda, Rafinha na direita. Mas daí tu vai botar quem por dentro? Mas no jogo contra o Paraguai, ele usou o Rafinha pelo lado direito. Agora, eu só sei, assim, teria algum nome que ele não chamou pro meio campo? Eu, com todo respeito, assim, não acho que o Alan Patrick resolveria a vida do Brasil, nem o Rafael Veiga. Eu tenho uma curiosidade no Matheus Pereira. Uma curiosidade. Mas pra mim tá claro que já era, assim. Se não foi chamado agora, com 7 jogadores que atuam no Brasil. Ele também ia ser chamado naquela outra data FIFA e ficou fora, né? Ele chegou a ser. Não, na pré-lista ele já esteve. Né? Mas nunca esteve em convocação. Eu acho que se não foi agora também já era. E pra mim tá claro que ele vai suprir essa carência óbvia que a gente tem de meio campo, usando esses caras de lado e que podem, de alguma forma, preencher essa carência. Eu acho que tem isso. Rodrigo, Estevão, Vini, Rafinha. Matheus Vai Cunha. Ser a maneira, Matheus Cunha. Eu acho que daí, por isso que ele vê que vou levar o Matheus Pereira, né, que nem falou, também não vai, eu acho que não é um jogador que a gente fala, beleza, seria legal ser testado. Mas eu acho que não tem hoje nenhum jogador que ficou de fora e a gente fala, meu Deus, como é que ele deixou de injustiçar? Eu acho que seria injusto, eu acho que é um pouco injusto você ter o Caio Jorge fora e o Richarlison dentro. Caio Jorge tem 22 gols e 7 assistências. Assim, é um número muito absurdo para um atacante. Por outro lado, todo treinador da seleção tem a sua preferência pessoal. Mas eu acho que pelo menos dois que ele fala, esse aqui é o meu cara. E o Richarlison é o cara dele. Por isso que eu não estou conseguindo entender os critérios que o Ancelotti está usando. Por exemplo, ele me parece estar mais convocando o jogador que ele conhece, que ele confia, do que propriamente o jogador que a seleção precisa. É. Porque, por exemplo, o Danilo tem uma história maravilhosa no futebol, tem sido muito útil no Flamengo, mas hoje ele é um reserva do Flamengo. Perfeito. E pela entrevista do Ancelotti, mesmo ele não estava bem. Ele está na Copa, gente. Ele tá muito que os titulares não foram convocados, né? O Léo Pereira e o Ortiz. O Eric falou, o Danilo, a sensação a sensação que ele falou, o fato de jogar de lateral direito, zagueiro é o único defensor brasileiro que pode jogar nas 4 posições. Então, isso abre brecha para ele pegar em outras posições. Exatamente. Né? Então, assim, me parece que os critérios que o Ancelotti tem usado sejam critérios muito assim do que ele confia, do feeling dele como técnico, que pode ser, conhece muito de bola, né? Conhece muito de bola, do que propriamente do que está acontecendo dentro de campo. O Richarlison não está jogando bem. Vou ser sincero, assim, se o Dorival Júnior hoje convoca o Richarlison e o Danilo, ia ser um tom muito crítico. Sim. Eu ia estar maluca aqui. E assim, eu insisto, o Danilo, ele joga bem quando entra, hein? Sim. Ele sempre joga bem, sempre. Mas é um reserva hoje do Flamengo. Se o Dorival Júnior anuncia a lista hoje com o Richarlison de novo e Danilo, a gente estaria hoje sendo bem críticos com o Dorival. E a gente não está sendo, e assim, na minha opinião, e com razão, Rizek, a gente tem que dar o benefício da dúvida, da redúvida, porque não o cara... Não temos muita escolha também, né? Porque ele... não tem que falar dele como É que a gente dá também, é isso, né? A gente dá o mérito dele... de achar que um treinador do tamanho do Ancelotti resolva a situação da seleção brasileira com o que a gente tem, né? Eu acho que é esse também o tom de
de não criticá-lo tanto, mas de questionar, que eu acho que esse é o grande ponto dessa convocação para mim. E insisto, eu acho que ele tem sentido falta muito desses jogadores com mais experiência no comando ali, na estrutura do time, né? Os vários capitães que tem que aparecer com a seleção brasileira, cada um com um perfil. Acho que tem essa questão do Danilo ser defensor, como ele disse, nas 4 posições, mas eu acho que ele também traz um pouco da questão da experiência que tem feito falta para a seleção brasileira. Assim, a seleção é uma seleção sem capitão, né? Uma seleção que demora muito para entender qual é a sua liderança em campo. Tem muito jogador dessa geração atual que confunde a liderança com o enfrentamento. E às vezes você liderar não é você enfrentar, confrontar, é você entender o momento. E tem faltado isso para a seleção brasileira. Ah, não, mas o que falta é futebol. Eu acho que isso também faz falta do futebol. E tem feito falta para a seleção. Acho que desse período sem o Tite, é uma seleção sem liderança em campo. E tá claro que ele vai levar 5 zagueiros para a Copa, né? Toda a convocação dele é assim. Aí hoje nessa, Danilo, Éder Militão, Fabrício, Gabriel Magalhães e o Marquinhos, né? Marquinhos, Gabriel Magalhães e Éder Militão, eu acho que são muito... E desses 2 zagueiros, figurinhas 2 fazem carimbadas, lateral, né? Muito figurinhas carimbadas, esses 3. O Danilo, pelo que o Ancelotti falou hoje, vai depender muito mais da questão física do Danilo, como ele vai se encontrar daqui a 8 meses, né? Para ser convocado e tal, 7 meses. Porque me parece botando um cavalinho na frente. Outro indicativo de que o Danilo vai para a Copa é porque na primeira lista do Ancelotti ele estava. Sim. Então, assim, estava na primeira lista, não jogou, é reserva do Flamengo, volta para a seleção. O Alexandre, eu acho que tem uma questão também, porque eu jamais vou questionar o talento do Alexandre. Mas é um jogador de dificuldade de sequência, né? Também. O Flamengo tem cuidado muito dele, assim. Exato. Né? E aí a fala dele para a Copa do Mundo tem que ser um jogador que esteja preparado para jogar com intensidade, todas as fases da Copa, pelo menos que possa jogar da terceira até o fim com intensidade. Não tem sido o histórico do Alexandre no Flamengo. A ver. E um jogador que, ao se transferir para a Rússia, sumiu do mapa, foi o Gerson. Ah, né? Triste, né? Que foi titular com o Ancelotti. Sim, primeiro jogo. Rússia, ele nunca mais ele voltou. jogava e fazia diferença. Ele andou machucado, mas já voltou a jogar e... Ele faz falta para o campo da E seleção. aí a gente vai discutir, né? Mas é porque ele foi pra Rússia? É porque o Luiz Henrique está sendo O Luiz Henrique tá sendo convocado e o Douglas, Mas é curioso, e o Douglas né? lateral Santos também. também. É curioso que ele nunca curioso. vai... E assim, não jogou mal com o Ancelotti. Não. jogou mal. Tá fazendo falta para a seleção. E nunca mais É um foi jogador pro meio convocado. campo, exatamente nesse setor que a gente vê que... Eu, como não esperava, acho a grande assim, o Juba era uma novidade, mas já era um jogador de quem Pra se mim, a falava. maior surpresa é o Fabinho. É o Fabinho. Eu acho. Eu confesso que eu nem fui pesquisar como é que ele Você tá vê que até no nosso crédito a camisa dele é a única que tá diferente, né? Que ele já não... Eu nem fui pesquisar. Eu gosto muito desse jogador, mas eu nem fui pesquisar como é que ele tá na Arábia Saudita, porque foi muito surpreendente. A resposta do Ancelotti pro Fabinho. O que o Fabinho tem é essa característica, a estrutura e o conhecimento da posição. Temos meio-campistas muito bons, com diferentes perfis defensivos comparado ao Casemiro. E também a experiência. É um jogador que está jogando e já jogou num nível muito alto do futebol da Europa. Quando ele cita o Casemiro, é lógico que é um cara para substituto, para ele estar coberto na Copa, que se acontecer alguma coisa, ele tem um substituto do Casemiro. Mais 2 pontos eu queria debater antes do fim do programa. Fabrício Bruno. Foi o personagem negativo do último jogo do Brasil contra o Japão, né? Foi uma Sabia que ele ia voltar. jornada muito infeliz. Você sabia? Você imaginava? A gente falou aqui, né? Depois do jogo do Brasil, assim, não voltar. Quer dizer que você não tem tanto controle sobre o elenco. Então eu achei que ele voltaria mesmo. Eu não consegui pesquisar aqui, até porque a gente está ao vivo. O Alexandre, o outro zagueiro, do tá Lille. machucado. É uma boa pergunta, porque na última estava, né? E deixou uma ótima impressão. Sim, na foi última... um dos melhores jogadores na primeira data FIFA. Exato. do... Vou até pedir auxílio à produção, se o Alexandre do Lille tá... Ele não foi escalado nos últimos jogos, vamos já confirmar. Mas é uma pergunta que não foi feita ao Ancelotti. Agora, Rizé, eu queria fazer uma... Fabrício Bruno surpreende a vocês voltar? Não? Não, eu acho que é natural. Por 2 motivos. Pela questão de gestão do elenco que a Ana falou e por merecimento. Não, eu acho que é isso, sim. Não, eu acho que se... Assim, não sei se ele vai ter chance de ir à Copa do Mundo, né? Mas ele vem jogando bem no Cruzeiro e tal. Caio. O Fabrício. Cara, e assim, Eu queria mim... só rapidinho, Rizé, se me permite. Eu acho que, cara, vale muito a pena a gente aplaudir o que o Bahia tá fazendo, cara. Sim. Cara, o Bahia colocou 2 jogadores na seleção brasileira depois de anos, né? Botou o Jean Lucas e agora botou o Luciano Juba. E assim, muito mérito. Essa convocação do Luciano Juba também é muito mérito do Rogério Ceni, porque o Luciano Juba foi contratado como jogador de frente. Ele jogava no Sport do meio para frente, cara. Sim. O Rogério o transforma em lateral esquerdo,
vê esse potencial nesse jogador. Um ponto, e, cara, ele cresce, né, absurdamente, merecendo uma convocação. Não sei se vai pra Copa, se Alex não vai. Tá com lesão na coxa. Tá na coxa, né, o Alexandre? Lesão Não estaria, eu acho. Você não estaria. O Luciano Juba, cara, assim, é um mérito dele, mas é um presente pro Bahia, né, cara, por tudo que aconteceu, né? Não sei quem ele ia tirar. O Rizek, só um ponto, assim, né? Na seleção, isso várias pessoas falam. Às vezes tu não convoca os melhores, tu convoca os que junto entregam o melhor. Vou usar um exemplo aqui bem. Tu tem um ponto esquerda que é absurdo. Tu não pode ter um lateral esquerdo que seja ultra ofensivo, porque vai ocupar o espaço, tu não vai conseguir. E a minha curiosidade é o Juba. Como é que ele vai usar o Juba na seleção? Porque o Juba no Bahia, ele joga de um jeito muito peculiar, né? Ele é lateral, mas ele constrói por dentro. Ele é um meia. Será que ele vai jogar assim na seleção por dentro? Então, assim, a minha curiosidade é isso. Porque tu convoca ele pelo que ele desempenha no clube. Mas daí tu coloca ele jogar na seleção de outra maneira. E assim, é difícil adaptar isso, porque são 11 jogadores, né? Imagina, pro Juba fazer isso, o sistema da seleção tem que ser diferente. Mas eu confesso que foi uma das convocações que eu mais curtia do Juba. Pô, eu achei legal, do Juba, achei merecido. Muito legal, cara. Achei bem legal. Ele postou sobre isso. E premia o trabalho dele, do clube, do Rogério. Eu acho que essa é uma vitória coletiva, tava na Série B, cara, até outro dia. E você sabe que o Cadu Santoro, que é o chefe do futebol do Bahia, contratou ele de graça ao Sport. Pô, olha, história. Coisa legal. História. E ele postou já, né? O Juba, certo, produção? Já fez um post. Desde criança, abri mão de muita coisa para me profissionalizar no futebol. Por mais que eu estivesse distante, nunca desisti de lutar pelos meus objetivos. Isso é cada vez mais alto. E hoje você é jogador de seleção, Juba. Parabéns. Então, só voltando ao Alex do Lille, é a segunda convocação em que ele está lesionado. A dúvida é quem o Ancelotti chamou para o lugar dele, porque provavelmente estaria na lista. Fica a interrogação. E, por fim, eu queria propor o debate do Neymar. Porque era muito óbvio que com o Neymar em campo... Só uma coisa, rapidamente. Estamos preparados para uma lesão do Alisson numa Copa do Mundo? Para os goleiros reservas? Com o Ederson, sim. É? Com o Ederson, sim, na opinião do Prats. Acho que por isso. Eu falei esses dias, as pessoas às vezes elas não entendem ou não querem entender. Ou são pessoas também que de repente nem veem muito futebol, né? E aí vão opinar na rede social. Que eu achava importante que o segundo goleiro tivesse uma experiência internacional. Ele fala, tem que jogar na Europa. Concordo. Gente, experiência internacional não é jogar na Europa. O cara pode ter experiência internacional jogando no Brasil, jogando uma Libertadores, jogando uma Sul-Americana, enfim. Né? Os grandes enfrentamentos. Os grandes enfrentamentos. Porque eu não joguei Copa do Mundo. E eu joguei outras competições pesadas, mas deve ser muito difícil tu tá lá de segundo goleiro, numa Copa do Mundo com essa pressão que tem no Brasil, e aí o Alisson, o Ederson machuca e tu tem que entrar numa Copa do Mundo. Sem tu nunca ter tido uma experiência perto desse tamanho, porque nada é igual ao Copa do Mundo. Então, assim, eu acho que é importante, e principalmente na posição de goleiro, porque goleiro não é que tu pode te adaptar, tu não tem tempo. Tu entra, é erro zero, tu não tem direito a erro, né? Então, assim, por isso que eu acho importante ter o segundo goleiro com uma certa experiência, com um certo currículo. E tá claro que não, assim, Everson e outros goleiros que sonham com uma chance, o universo tá fechado. Everson, Léo Jardim. O que eu acho que a gente está aprendendo com Ancelotti é a terceira convocação dele, né? Quarta. Que não é só o momento que vai decidir as coisas. Não, é o que ele quer, né? É o perfil dele, né? E tem razão, porque se fosse só o momento, por exemplo, o Ronaldo não teria jogado a Copa de 2002. Mas a gente tá falando do Ronaldo, né? Não, tudo bem. Mas... É outra coisa. Mas é normal. A gente não tem nem perto disso. É que eu discordo dessas máximas. Seleção é momento. Não é só momento. História pesa. Não é só momento, mas me parece que com o Ancelotti isso tá pesando mais ainda. Pode ser. A forma como ele enxerga o jogador, o que ele já viu do jogador na Europa. Até pelo pouco tempo que ele tem. Então, não é culpa dele também, não. Assim, o ciclo é todo atribulado. Ele é até vítima desse ciclo todo também, né? Mas ele tá tentando consertar um pouco, né? Assim... Primeiro, eu acho que seria um absurdo, na minha opinião, convocar o Neymar hoje. Não faria o menor sentido. Mas era óbvio que perguntariam sobre o Neymar, porque ele entrou em campo 15 minutos sábado. 15 minutos. E foi o suficiente para ser tema da coletiva. E ele é diferente. Se ele consegue jogar, se ele consegue entregar, se ele tem parte física, a gente pode discutir. Agora, que ele é diferente, tecnicamente ele é. Mas eu tava fazendo o jogo no campo. Eu chamaria de loucura se ele fosse convocado. Eu falei que zero chance. Eu tava fazendo esse jogo dentro do campo. Tu vê, porque assim, às vezes a câmera fecha, tu não vê, mas a influência dele no time, as movimentações, a leitura de jogo que ele tem, é diferente, cara. Só que então aí a gente volta ao comentário do Eric do momento. Pro Neymar jogar a Copa, e assim, eu tô vendo todos os sinais do Ancelotti, intensidade, bem fisicamente,
ele realmente vai ter que estar em atividade, jogando bem. Não basta estar apto. Não basta, tô liberado para jogar, professor. Fui escalado. Tá muito claro que não vai bastar para o Ancelotti. Como bastou, por exemplo, para o Ronaldo, aquela aposta que a seleção fez no Ronaldo, no Rivaldo. Mas o Ronaldo também trocou a aposta, né? O Ronaldo também chegou junto, né? Não foi só a seleção que apostou. Ele também apostou nele mesmo, né? Ele foi se preparar, né? Mas o Ancelotti deixou uma portinha aberta ali. Vocês não viram numa pergunta de um colega que eu não vou me lembrar o nome, que ele falou assim, da questão da intensidade, ele falou, eu posso esperar para um primeiro jogo, eu posso esperar para um segundo. Claro que eu não posso ter um jogador que não vai me dar intensidade a Copa inteira. Mas eu posso esperar um primeiro jogo, eu posso esperar um segundo jogo. Mas assim, tá claro que o Neymar, para ir para a Copa, vai ter que ter uma sequência. Não basta só, fui escalado. Uma minutagem. Não é suficiente. E acho que ele tá certo, cara. O Neymar vai ter que ter uma sequência de jogos, se quiser ser convocado. Sem dúvida nenhuma. E eu acho que o Neymar entende isso também. Sim. Já deixou bem claro na outra entrevista que o Ancelotti deu, que o Neymar deu, acho que ele entende muito bem isso. Mas ao mesmo tempo não tá precisando ser titular para ser convocado, né? O Richarlison, o Danilo, entendeu? É isso que, às vezes, esses critérios, porque esses critérios que ainda não ficaram muito claros para mim. Cara, o Richarlison é o homem da confiança dele. Então. E o Neymar não é. Então. O Richarlison é o homem da confiança. Assim, mas o Rizek é diferente. Existe um jogador que tem a confiança dele, chama-se Richarlison. Mas é diferente porque o Richarlison está jogando. O Richarlison está fisicamente pronto. Pode não tecnicamente bem, não é titular. O Neymar, porque assim, tu pode botar um jogador que não está no momento bom, tá mal tecnicamente, tu pode botar no jogo, porque ele vai jogar. Perfeito. Agora, se um jogador que não tem condições físicas, tu não pode botar no jogo. Então tu não pode contar. Não, essa questão é assim, é inegociável. O Neymar tem que estar em condições. Isso aí é inegociável, óbvio, mas assim. Mas ele precisa estar arrebentando? Não. Isso tem uma sequência, isso também tá claro. Mas o que é a sequência? Ele está em campo? Porque ele teve 7 jogos seguidos e o Ancelotti não chamou. Tem condição física? Não foi? Não, mas daí ele foi aí teve a questão da lesão. Não, que mas ele teve comunicaram um momento que a gente achou que ia chamar. Que comunicaram a CBF que ele estaria com desconforto e ele não... Porque assim... Sobre o Richarlison, eu só espero uma coisa. Que o Ancelotti, que o Ancelotti esteja certo e todo mundo errado. Porque eu não consigo ver ninguém empolgado com a convocação do Richarlison. Não com o personagem, mas assim, o desempenho dele na seleção tá tão baixo quanto o desempenho dele no clube. Tomara que o italiano esteja certo, todos nós enxergue muito mais do que a gente. Isso já é um fato, ele já enxerga mesmo. Agora que nesse caso ele consiga ter mais ainda a clarividência. Então é isso, pessoal. Mais uma convocação polêmica de Ancelotti. E claro, o debate pegou fogo. Eric Farias e Rizek foram pra cima e não pouparam críticas ao treinador por insistir em Richarlison, mesmo com toda a má fase que ele vem vivendo. Agora eu quero saber de você, será que Ancelotti tá certo em levar o pombo ou já passou da hora de dar chance para outro nome na seleção? Comenta aí embaixo a sua opinião. Não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. Valeu e até a próxima!